Vamos dar boa noite pro pessoal? Vamos? Vamos dar boa noite pras pessoas? Eu ouço pôr no microfone. Vamos dar boa noite pras pessoas. As pessoas estão entrando. As pessoas estão entrando. Vamos lá. Olha lá o Apolo. Vamos esperar a Tati entrar? Vamos. Pra Tati entrar? Vamos falar com a Tati? Vamos. Nome. Oh my God. Como é que bota o nome, pelo amor de Deus? Esqueci de botar o nome da live. Esqueci. Boa noite. Boa noite. Agora, será que não tá travando, meu Deus? Não, tô te Ai, que ouvindo. bom. Peraí. Não tá tendo um eco Dá também. tchau pro pessoal. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Agora a net tá. É desse tamanhozinho, né? Aham. É o Coisa mais neném. linda. Ele quer fazer parte da live, né, neném da mamãe? Dá tchau. Mas é muito lindo. Hoje a internet tá funcionando bem, né? Graças a Deus, né? Aquele dia foi um pecado Ai. de misericórdia. Mas me conte, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estão ouvindo a gente bem? Tati, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Oh, sim. Então Da outra vez. vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar tudo de novo. Vamos lá, né? Pra lembrar de tudo. Hoje foi uma correria, meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Já deu certo. Eu esqueci de colocar o título da live. Eu não sei O tipo onde de live coloca. hoje. É mente blindada. Não é isso que eu disse? Olha, que eu também não. Gente, que horror. Como é que a pessoa não Gente, a lembra? gente esqueceu. Tá tudo certo. Ao vivo tudo acontece. Eu só não tô conseguindo colocar o nome. É mente blindada. E eu esqueci. Corpo alinhado. Corpo Esse é alinhado, o isso. Esse é o tema da nossa live. Eu vou fixar, porque eu não sei fazer isso. Não tô conseguindo também fixar. Consegui. Acontece. Bom, vamos lá. Sejam todas bem-vindas. O tema da live é mente blindada, corpo alinhado. Eu trabalho com a mente, Tati trabalha com o corpo. Exato. E, obviamente, que nós vamos juntar, fazer a junção de tudo isso para atingir os nossos objetivos. Tati, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, meu amor, Thaís. Boa noite, meninas. Boa noite. Meu nome é Tatiane. Eu trabalho com estética corporal integrativa. Eu já tenho tempo, além de trabalhar ali com massagens e tudo, eu também trabalho nessa parte do emagrecimento e ganho de massa muscular também. E eu queria muito trazer a Nicole no Instagram para apresentar ela e também para apresentar também para as minhas seguidoras, para as minhas clientes também, quanto ela tem me ajudado, porque quem me acompanha aqui sabe que eu sempre fui muito cuidadosa com o meu corpo, mas nem sempre foi assim. E hoje eu entendi, há uns meses atrás, na verdade, né? Eu entendi que se a minha não estiver legal, o meu corpo não ter força para poder treinar, poder me alimentar direito. Então, eu quero muito que as minhas clientes e as minhas seguidoras entendam isso, porque não dá para desconectar uma coisa da outra. O corpo e a mente são ligados, não tem como fazer algo para um e deixar o outro de lado. Então, como eu tenho isso na pele, porque também não tem como a gente falar de algo que a gente não vive, eu quis trazer Nicole, né, para explicar para você também como ela tem me ajudado, como é também do corpo dela, quem segue também sabe, quanto ela é também do corpo dela e quanto isso é importante, né, de modo geral na vida da gente. Estão falando que o áudio está um pouquinho falhando. Se vocês não ouvirem, pode perguntar que a gente responde. É muito interessante isso, Tati, que você está falando. Eu acabei de tratar uma paciente agora que ela não conseguia emagrecer justamente pelo fato de ter sido abusada na infância. E aí, muitas mulheres hoje, elas não emagrecem por
Porque se eu emagrecer, eu vou chamar atenção. E se eu chamar atenção, eu vou ser abusada novamente. Aí pode ser com palavras e etc, né? Não vem ao caso. Mas tudo começa na mente. Eu, por exemplo, sou nutricionista de formação e percebi que se eu não cuidasse da minha mentalidade, eu jamais conseguiria conquistar o corpo dos meus sonhos. E aí eu fui na nutrição buscando a solução. Eu achava que na nutrição eu ia parar de ter compulsão alimentar, eu ia parar de ter transtorno de imagem, eu ia parar de ser ansiosa e comer tudo que via pela frente. Eu tive 2 estágios da ansiedade. Um estágio em que eu não comia e um estágio em que eu tinha compulsão alimentar. Então, enquanto eu não trabalhei essa parte da minha mentalidade, eu não tinha conseguido me livrar disso. Conta pra mim, gente, hoje, quem tem problema com o corpo hoje? Quem não tá feliz com o corpo hoje? Conta pra gente. Quem não tá feliz? Vocês estão ouvindo a gente? Sem áudio, mas vamos lá. Bom, tá todo mundo feliz com o corpo, então. Ninguém tem problema aqui. Elas estão tímidas. Elas estão tímidas. Então, eu também estou com uma cliente nova também. Sim, tem sido desafiador, mas o problema dela já não é nem tanto no corpo. É claro que ela me procurou por conta do corpo, né? Mas ela entendia que, na verdade, ela precisava primeiramente. Então, eu me identifiquei com ela. Quando ela veio até mim, a mesma coisa que aconteceu comigo, quando eu também perdi peso, mas assim, eu não fazia nem ideia que eu estava precisando de tratamento psicológico, para falar bem a verdade. Foi através de uma amiga, ela falou, Tati, não tá legal, você precisa de ajuda profissional. E eu nem fazia ideia, mas a minha vida estava uma loucura naquela época. E não me cuidava direito, foi logo depois que eu tive meus filhos, então eu ganhei muito peso na época. E assim, estava quase que entrando em depressão mesmo. E aí, graças a Deus, Deus mandou. E Deus também envia pessoas na vida da gente pra gente ficar, né? Que, opa, tem alguma coisa errada. E quando eu fiz a primeira consulta com a psicóloga, a primeira psicóloga que eu tive com ela na vida, a primeira ela me perguntou quem é a Tatiane? Eu fiquei paralisada, não sabia responder para ela quem é. Eu comecei a chorar. E aí, com o ela foi me fazendo entender que eu precisava olhar para mim. Do que a Tatiane gostava, do que a Tatiane não gostava. Porque eu estava até sem identidade. E aí encadeou, né? Você falou, comia tudo que via pela frente. O problema não é na comida. Então, eu acredito que tanto você quanto eu, a gente tem que cuidar sobre isso, né? Porque nós duas também já passamos por essa situação. E hoje eu já estou completamente. Quando eu estou muito nervosa, não consigo comer nada. O seu áudio ainda tá falhando, mas eu Tá? tô ouvindo falhado. Aham. Você tem algum computador perto, alguma coisa do tipo? Tenho. Tira o computador perto, porque aí talvez para de dar eco. A Thaís falou que tem problema também com questão corporal. E isso, Tati, que você falou, de Melhorou fato, agora? melhorou, melhorou. Isso é de fato um problema da maioria das mulheres, porque a gente é ensinado desde pequenas, né? Ai, que você tem que sair, tá linda, e não sei o que lá, da beleza da mulher, como se o nosso valor dependesse da nossa estética. Só que isso é uma mentira. Então, eu aprendi isso na nutrição comportamental. Quando eu entendi que o meu valor não estava na minha beleza, estava em quem eu era, isso começou a diminuir a cobrança que eu tinha sobre mim mesma. E não é que a gente não tenha que cuidar do nosso corpo, óbvio que a gente tem que cuidar, mas isso não pode ser o principal norte, não pode ser aquela fixação, aquela perfeição que colocam em cima das pessoas. A gente tem que se cuidar, a gente tem que estar focado naquilo ali. Por quê? Porque isso traz a nossa autoestima, o nosso bem-estar. Só não pode se tornar uma obsessão para não gerar uma compulsão, uma ansiedade, etc. É Né? onde Senão... o real com a mente, né? Que você tem primeiro consciência
do que você quer realmente. Porque se você não trouxer em primeiro lugar essa consciência, não tem como você fazer nada. Exatamente. É tomar consciência. E eu falo muito sobre a consciência enquanto estar comendo. Por Uhum, exemplo, as pessoas hoje comem na correria, engole a comida, não sente o sabor, não sente o gosto da uhum. comida. Eu preciso saborear a comida. Ai, Nicole, mas eu não tenho tempo. Você não tem 15 minutos? Você não tem 10 minutos para ter uma refeição saudável? Porque isso determina o nosso merecimento, o nosso merecimento sobre a vida. Então, se eu não tenho 10 minutos para comer direito, eu vou merecer o quê? Se a comida é meu combustível. Se eu não tenho energia, eu não vou ter energia para realizar meus sonhos. Se eu não me alimento bem, se eu não cuido da minha saúde, se eu não faço uma massagem, se eu não cuido disso tudo, eu não vou ter energia para realizar sonhos, para ter resultados. Então, um complementa o outro. Tenham consciência na hora de estar comendo. Saboreie o alimento. Sente o gosto, sente o cheiro, trabalhe os sentidos. E isso curou a minha compulsão alimentar. Olha que Olha pra forte. você ver que loucura. Tem que cuidar, tem que cuidar. Porque como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. E o corpo, ele começa a dar sinais. Se a gente não cuida, o corpo começa a dar sinais. Porque eu sempre falo assim, Tati, CPF vem antes de CNPJ. Com certeza. Vocês concordam comigo, gente? CPF vem antes de CNPJ. Se o meu CPF não estiver legal, o meu CNPJ vai falir. Se você não tiver energia, combustão do que você está colocando para dentro da sua saúde física, você não vai ter energia para realizar sonhos. O cérebro precisa de gordura para funcionar. A Thaís, sim, o cérebro precisa disso. Então, cuidem da alimentação, cuidem da saúde física. E se você não cuidar, você vai falir a tua empresa. Ou você vai ganhar muito dinheiro e vai pagar o hospital depois. Teve momentos da minha vida, que é a outra fase que eu te falei, Tati, que eu não conseguia comer, eu só trabalhava, não, tem que alcançar meu objetivo. Vai me falando, quem já viveu assim, hoje eu não tenho tempo para comer, é bobeira e não sei o quê. Já fazendo a transição de Aí o carreira. que acontece? Fica doente. Fica doente. Aí você não consegue trabalhar, aí você não consegue ter o resultado que você queria, aí você fica frustrado. Ai, Uhum. por quê? Porque eu não tenho tempo para comer. Se você não tem tempo para comer, você está dizendo assim para mim: eu não mereço ganhar dinheiro. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter o corpo dos meus sonhos. Eu não mereço ter resultados. Gente, cuide de si mesmo. E outra coisa também, Nicole, tenho observado também nas consultas com as minhas clientes, é o quanto o ambiente e as pessoas também influenciam você ou ganha ou perca peso, ou você estagna e você não tem mais nada da vida. Então, eu queria que você Exatamente. a ela sobre isso. Você já me falou sobre isso, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, certo? E É porque assim, se eu estou num ambiente de pessoas que estão o tempo todo comendo bobeira, influenciando, comprando, colocando dentro de casa, se você não colocar limite e não tiver uma mente muito forte, você vai fazer o quê? Você vai atrás da vai manada, na porque a gente quer se sentir pertencente. Então, se eu estou num ambiente, eu tive uma paciente que viveu isso. Se eu estou num ambiente que eu quero mudar hábitos, que eu quero emagrecer, que eu quero ter mais saúde, o que eu vou começar a fazer? Dizer não. Me alimentar de conteúdos falando sobre saúde. Aí essa paciente começou a fazer isso. Aí todo mundo, nossa, virou fit agora. As pessoas começam a criticar. Sabe o que aconteceu depois? As pessoas começaram a seguir o que ela estava fazendo. geralmente é assim mesmo. Então a gente tem que ter o quê? Força e discernimento do porquê que você está fazendo aquele objetivo. Por que que você decidiu? Você não faz algo na sua vida. Ah, eu vou ver se eu vou emagrecer. Ah, eu vou ver se eu vou ter um resultado. Você faz até dar certo. Você escolhe e você faz. Você vai errar, você vai cair. Mas você vai acertar. É a... Tem um comentário é, aqui. Sempre coloquei o horário para me alimentar e o horário para. Isso aí, tem que colocar
colocar, mudou a ambiência. A gente tem o poder de mudar a ambiência. A energia mais forte é a que mais contamina positivamente. Então, como ela trabalhou nela mesma, não importa quantas pessoas tinham ao redor dela, ela foi forte. E aí ela mudou a ambiência. É Eu isso. também tive um cliente há um tempo atrás também. Ela é o péssimo hábito de todas as vezes, quando ela saía do serviço, terminava o trabalho dela ali por volta de 6 horas da tarde, ela ia, ela ia para um barzinho com as amigas. O seu tá. Travou, voltou, voltou. Então, essa minha cliente, sempre, quando ela saía do serviço, as amigas chamavam ela para o barzinho e ela sempre ia. E isso ela fez durante meses da vida dela. Quando ela decidiu mudar, ela me procurou. Ela, Tati, eu falei, olha, me explica como é a sua rotina, porque a primeira coisa que eu pergunto para as minhas clientes é como é que é a rotina delas. E aí ela foi me falando, tá errado, para você ver o quanto as pessoas te. Eu falei assim, tá, mas você busca melhorar isso? Você tá focado o suficiente para poder mudar a realidade da pessoa que precisa mudar? Mas eu preciso do seu comprometimento. Ela, não, estou sim. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, coisa. As primeiras pessoas que vão apontar o dedo para você, que vai começar a te encher o saco, vai ser essas bem daí. Quando você falar, eu não vou pro bar, você pode ter certeza. Eu fui bem. Eu falo, assim, elas vão ser as primeiras a te criticar. Você não tiver com a sua mentalidade focada no seu objetivo, você não vai conseguir. Você está voltando atrás. E aconteceu a mesma coisa. Ia direitinho nas sessões, bonitinho, ficou com um corpo maravilhoso, maravilhoso. E logo depois, essas amigas que apontavam o dedo, porque elas fizeram durante um tempo, elas vieram me procurar, porque elas queriam a mesma coisa que a amiga tinha. Aí, aí. Então, você tem que ter a mentalidade em primeiro lugar, é focar, coloca aquele negócio que o cavalo usa, né? Olha só para frente, olha para o lado. Porque senão você. Exatamente. E ter profissionais capacitados, igual você, igual eu, ao lado, para quê? Para ela ficar firme. Porque as pessoas, né, Tati? As pessoas tentam O sozinhas. problema. Elas acham que sozinha, eu vou conseguir. Gente, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Você Não, começou o processo de mudança, Nicole? jamais. Eu Eu também. precisei de ajuda. Você na minha vida, né? Né? Se a gente precisa de pessoas e principalmente nós mulheres precisamos nos unir. Eu vejo cada vez mais mulher criticando mulher. Nós estamos aqui para nos unir, para colocar todo mundo para cima, para ver as pessoas crescerem. Oi? É ficar feliz por ver o resultado da outra. Caramba, o que você tá fazendo? Eu posso fazer também. Exatamente, é se inspirar. Só que as mulheres acham que estão competindo. Mulheres, nós não estamos competindo. Nós estamos o quê? Influenciando as outras. Elevando, influenciando. É isso que nós mulheres temos que fazer: inspirar, incentivar. É isso. Gente feliz não enche o saco. Porque senão, gente, o corpo dá sinais. O corpo dá sinais. Um dos sinais que eu tive, Tati, eu tinha muita dor de cabeça, vivia tomando remédio. Eu tinha muito enjoo no estômago, que eu tive burnout. Eu tinha, o que mais que eu tinha? Muito cansaço, muito cansaço, muito cansaço, 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 É cansaço. porque você Além da. não come direito, você não consegue descansar direito, então automaticamente você já levanta muito cansada. Exato. E aí veio tudo, além o físico, o emocional, e aí eu tive que parar. E aí, esses foram os piores sinais que eu sofri com o burnout. E eu tinha isso no histórico familiar. Minha avó, por exemplo, ela ficou internada 2 dias de tanto trabalho. Então, foi um trauma, uma maldição hereditária que eu quebrei por conta do excesso de trabalho. As mulheres que trabalhavam muito eram a que bancavam a casa, e aí eu, por inconsciência, fui seguindo o padrão. Depois que eu tomei consciência, eu quebrei o padrão. Graças a Deus. E aconteceu praticamente a mesma coisa comigo, né? Logo depois que eu conheci questões com você, você sabe disso, naquela loucura, trabalho, marido, e não parava de eu acho que é o nosso, né? O nosso direito é, né, de parar. E É, aí acabou, deu esse machucado e eu
tive que parar. Eu fiquei uma semana sentindo dores, assim, que eu não me lembro de sentir tanta dor na vida. E é o que você acabou de falar. Seu corpo, se você não parar para olhar para ele, olha para você e vê, eu passei por isso, mas porque eu não consegui identificar o porquê eu estava passando por tudo isso. Estava tudo aqui. Tanto que quando eu falei para a Nicole, Tati, aconteceu a mesma coisa lá no começo. Apareceu vários caroços no meu corpo inteiro, né, Nicole? Então, se você não parar, Exato. seu corpo vai te parar. Quem já passou por isso aqui? Se a mulher é forte, quer dar conta de tudo, o corpo tá dando sinais, mas não quer ouvir. Quem já passou por isso aqui, escreve para mim. Gente, se você não para, o corpo faz você parar. Não é que você está desistindo, você está dando um tempo para você respirar, para você assimilar, para você limpar tudo que precisa ser limpo. Fora isso, o corpo vai fazer a gente parar. Aí a Thaís falando, porque senão o que acontece? Acumula, é tanta repressão de emoções, porque as pessoas não foram ensinadas a externalizar emoções. Uhum. A Rose também tá falando eu. Aí a gente engole emoções. Como se fosse pecado falar eu estou com raiva. Gente, eu estou com raiva. E fala que tá com raiva. Tá tudo bem falar. Isso não vai destruir a tua frequência. Isso vai tirar lá do campo inconsciente escondidinho. E depois você vai se sentir leve e vai ressignificar. Muito peso nas costas, como se levasse um piano nas costas. Exatamente, a gente fica reprimindo raiva, frustração, peso. Ai, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto. Gente, fala que não gosta, fala que tem raiva, fala que tá mal. E age. E age, depois busca uma saída. Mas para de falar que tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Para de fazer esta merda. Gente, não faça isso. Nicole, Fala, não está tudo bem. Oi? quem faz terapia com a Nicole sabe que ela xinga de vez em quando. É verdade, ela me entregou, falo mesmo. Porque, gente, se você guardar, você morre de câncer, você morre de. Quantas pessoas a gente vê com questão lá no fígado? Eu esqueci o nome, esteatose hepática. Gente, eu pegava direto no consultório, hipotiroidismo, Hashimoto. Gente, Nossa! é o mal do século. A ansiedade está tudo aqui, ó. Tudo Doença autoimune por conta de é emoções, em vez de se cuidar com a Tati, em vez de se cuidar com a Nicole, por conta do que? Espera acumular, acumulou, aí, meu amor, aí vai ter que gastar muito mais dinheiro do que antes seria um investimento para você ficar bem logo. Então, cuide de você. Ter uma mente blindada depende do quê? De uma rotina de autocuidado, para depois ter uma rotina de autodomínio. Os homens são diferentes das mulheres. Eu já falei isso com a Tati, né, Tati? Uhum. Mulheres precisam de rotina de autocuidado para depois ter uma rotina de autodomínio. O que é uma rotina de autocuidado para as mulheres? Aquilo que é sagrado para Tati, para Nicole. O que é sagrado para Nicole? O que é sagrado para Tati? Ah, uma oração, conversar com Deus, uma meditação, um yoga, uma academia, não sei. Quando eu tenho essa rotina fixa, eu consigo ter uma rotina de autodomínio, que é o quê? Acordar tal hora, bater a meta tal. Aí eu consigo equilibrar a minha energia masculina e a minha energia feminina. Se eu não tiver a rotina de autocuidado, mulheres, é por isso que vocês entram na procrastinação. É por isso que vocês não conseguem chegar onde vocês querem, porque vocês acham que vocês são homens. Homem que vai lá atrás, nós atraímos. Nós não é que nós não precisamos fazer a nossa parte, mas nós atraímos as coisas para nossa vida. As coisas Como você simplesmente vêm. é igual um imã. Exato. Tudo que você foca, tá focando o quê? Focando nos problemas, seus problemas vai expandir. E automaticamente vai. Exatamente. A mulher atrai. Só que as mulheres hoje em dia estão o quê? Na energia masculina, de querer fazer, 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 não ouvir a voz de Deus. Mais fácil. Aí fica doente, porque a mulher não aguenta, quando a mulher fica muito na energia masculina, ela adoece, ela fica anestesiada, que foi o que eu fiquei. Eu ficava anestesiada, eu não sentia amor, eu não sentia nada, eu só queria morrer. Excesso de energia masculina destrói a mulher. Destrói. É por isso
que hoje eu trato tantas mulheres com energia masculina. Você ganha dinheiro, mas qual o preço? Você ganha muito mais dinheiro sendo feminina do que masculina. Porque a mulher feminina, ela tem muito mais energia masculina do que a mulher masculina em si. Sabia disso, Tati? Sabia disso, gente? Eu tenho descobrido isso. Por quê? Porque ela consegue manipular as energias a favor dela. A mulher que tem energia masculina exacerbada, ela não consegue, ela sai atirando para todo lado, ela parece um trator, aí ela afasta os homens, ela afasta o dinheiro, aí ela tem que lutar muito para conseguir dinheiro, aí ela é traída, aí acontece um caos na vida dela. Só sofre. Só sofre, exatamente. Então, eu cuido de mim, Nicole, eu vou no salão e faço a unha. Não é isso, é sobre cuidar do seu interior. É importante ir no salão, é importante tudo. Porém, para de se trair, se ouve mais, não reprime o sentimento, joga para fora, vai se cuidar. É isso que vai te trazer uma mente blindada, porque eu só consigo controlar minha mente se eu tiver energia física, mental, espiritual. Senão eu não consigo. Falando em espiritual, das coisas que me para vocês terem uma ideia, e eu tive que parar, o meu corpo me parar, até para isso, depois que conversei com a Nicole e ela me fez, eu não parei minhas terapias. Com muita dor, eu tava. O que aconteceu? Ela tá na quarta, vai pra quarta terapia, quarta sessão, né? Olha que rápida. E assim, uma das coisas o que eu percebi, que depois, quando você vai conseguindo ter consciência, né? Você consegue ali isolar as emoções, o que de fato está acontecendo. Eu falei, gente, foi horrível, foi bonito, não foi legal, não. Doeu caramba, hoje eu tô com sequela. Porém, eu nunca me conectei tanto com Deus. Eu nunca parei para estar. Eu sou uma mulher católica, sou cristã, Nicole, sirvo na igreja, mas mesmo diante servindo a Deus todo tempo, eu não estava tendo essa conexão só eu e ele. Sempre ali só eu e ele, com todo mundo junto, mas eu não só eu e ele. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisava, olha, acabou de falar, ia levantar se ele tomar um copo d'água, gente, tá? Vocês levantam, ajuda todos. Primeira coisa que vocês sabem. E logo depois disso, fazer as minhas meditações, fazer as minhas orações, ler mesmo a Bíblia, colocar Deus na frente do seu dia. Se você não parar para fazer isso, vai desandar. Então, assim, o que aconteceu comigo, tem acontecido comigo, eu tenho uma diferença gigantesca. Hoje eu tenho uma conexão com pessoas que eu nunca tive na minha vida. Então, esse parar, quando você tem, você consegue fazer tudo. Eu vou voltar para academia amanhã. Aí, ó, já vamos lançar um desafio aí, ó. Quem vai entrar na academia, quem tá ensaiando de entrar na academia e não entra, já vai entrar com a Tati aí, ó. Já vai marcar a gente, entrar no nosso grupo. Manda no direct pra gente, se você não tá no grupo, que tem sorteio, hein? Pra você já entrar e começar, ó, com um corpinho lindo, trabalhando mente e trabalhando o corpo. Gente, não percam. Pra vocês, se eu fosse vocês, aproveitar. Pois é. E ainda trabalhando o espiritual, gente. Por quê? Porque você fica bonita por fora quando você tá bonita por dentro. Olha que coisa linda. Deus, ele é tão maravilhoso, que se a gente soltar o controle e deixar as coisas acontecer, às vezes a gente acha que tá dando tudo errado na nossa vida. Às vezes a gente acha que, Deus não tá nem aí pra mim. Eu já cheguei a não acreditar em Deus. E ele sempre me surpreende. Você cai, você levanta e a graça da vida tá aí. Você saber que você um dia vai chorar, um dia você vai sorrir, um dia você vai brigar, outro dia você vai amar. E como é que você vai saber o que é o amor se você não sabe o que é a dor, né? Exatamente. Confiar em Deus. Se ele criou tudo, quem somos
nós para querer controlar alguma coisa? Eu só cheguei onde eu cheguei hoje, só consigo ajudar a Tati e as outras pessoas por conta do que Deus fez dentro de mim e ainda faz diariamente. Então, assim, não estou falando de religião. Eu respeito todas as religiões, todos os meus pacientes sabem disso, a Tati sabe disso, a Thaís também, né? Todos sabem disso. Não é religião, é Deus. A Nicole, quando eu conheci ela, foi a partir do momento em que para mim. Eu falei, porque é muito difícil você conectar com uma pessoa que não é psicóloga. A gente tem esse tabu, né? Já fica assim. Quando a Nicole falou, eu, assim, meu coração. E eu já estava pedindo muito para enviar pessoas na minha vida que pudessem estar me ajudando. E a Nicole apareceu, não nada. Foi Deus. Deus envia quando a gente pede. Ele envia. Tá vendo aí o poder da É o poder da mente, porque a ciência ela vem, gente, para explicar Deus. A ciência tenta explicar Deus. Foi assim que eu, Nicole, voltei a acreditar em Deus, através da ciência, porque eu passei por muitos desafios na minha vida, envolvendo tudo que vocês imaginarem aqui do tema da live, e eu cheguei no meu limite. Quando eu era nutricionista, tá? Você pediu para contar um pouco da minha história. Eu tinha 2 empregos. Eu atendia na clínica e eu gerenciava uma equipe onde a gente fazia suplementos. Eu fazia os suplementos, a rotulação e etc. Só que eu estava muito infeliz com o meu trabalho. Muito infeliz. Eu odiava. Não porque as pessoas e tal. Eu sentia que eu tinha um chamado maior para minha alma. Porque quando as pessoas chegavam no meu consultório, elas olhavam e falavam assim, olha no espelho, fala que você se ama, e elas saíam de lá chorando. Aí as pessoas, nossa, eu tô indo na psicóloga ou na... Eu escuto muito isso. Olha aí, vai que isso é pra você. E aí teve um momento que eu peguei o meu iPhone, eu taquei ele no chão e eu quebrei ele todinho, de tanto eu reprimir a emoção. E eu falava que terapia era pra louco. Porque eu sempre fui muito desconfiada, eu sempre fui muito assim, hein, tá doido? Vou contar minha vida pra alguém? Eu dou conta, eu sou forte, eu resolvo, eu fui criada assim. Masculina total, né? Masculina total, e de italiano, brucutu, então pense. E aí eu quebrei meu telefone e falei assim, agora eu tô louca. Louca. Aí eu investi num curso de terapia, foi a primeira coisa que eu fiz. Aquilo ali me transformou de uma maneira Deus pegou que eu pedia pra... você fez bem assim, falar agora vou mostrar que não é por esse lado que você tá pensando. Eu não tinha vontade de viver. Eu levantava todo dia de manhã e eu falava assim, Deus, só me mata, Deus. Credo. Só me mata. Só me mata que eu quero morrer. E aí teve um dia que eu acordei e eu vi a vida diferente. Sabe a criança, quando vai conhecer a vida? Eu olhei assim e eu vi as borboletas como eu nunca tinha visto. Eu senti o vento no meu rosto como eu nunca tinha sentido. Eu senti o gosto da comida como eu nunca tinha sentido. Parecia que Deus estava ali falando, minha filha, é só você que não tá vendo. É só você que não tá vendo. Porque eu tô aqui o tempo todo do seu lado. Então, Eu tô querendo fazer uma pergunta. pode Deixa fazer. eu só abrir bem aqui. É só abrir da eco. Gente, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Tá aberta. A Tati quis que eu falasse de mim aqui hoje. Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Tá, então assim, uma dica que você já falou isso pra mim quando eu defini, mas eu preciso que você fale pra essas mulheres que vêm na correria. Mãe, esposa, trabalha fora, fica nessa loucura. Qual que seria o primeiro passo, tá? Assim, para virar a chave? O primeiro passo é não esperar chegar onde eu cheguei. Esse é o primeiro passo. Não esperem chegar onde a Nicole chegou, de quebrar telefone, de querer morrer. O primeiro passo é você decidir se priorizar.
Tá falhando aqui o meu áudio ou o da Tati? Tá O desligado. primeiro passo é você É porque eu não decidir. ligada aí fica dando erro. O primeiro passo é você decidir. O que que a Nicole fez? Eu decidi cuidar de mim. Acabou. Não tem essa. Ah, eu não tenho tempo. Desculpa. O que que você está ganhando inventando essa desculpa? Porque você tem um ganho secundário. Ah, eu quero que as pessoas sintam pena de mim. É igual uma pessoa que não emagrece. Ah, eu não vou emagrecer porque eu não quero perder as roupas do meu guarda-roupa. Então para de inventar desculpa e dedica no mínimo 10 minutos do dia da manhã para você e decida começar a cuidar de você. Esse é o primeiro passo, tomar decisão e parar de se vitimizar. Ponto. Uma das coisas que eu já ouvi também outras vezes, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, como é que você olha para você e você gosta do que você tá vendo? A maioria fala que sim, é igual você tá falando. A maioria coloca aquela máscara ainda para não se machucar, dor. Bem, aí ele falou: então tá, arranca a roupa toda e fica na frente do espelho. Se você gostar do que você tá, ok, você realmente. Mas se você não gostar, pode procurar ajuda, porque tem coisa errada. E exatamente o que acontece. Exatamente. E não é que eu tô feio, eu tô mal. Não é para vocês se criticarem, é para vocês se Não, inspirarem a mudar. É isso. Acabou. É buscar uma saída em vez de entrar na vitimização. Eu não tô bem, não tô, tô me sentindo triste, tô. Então o que que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar ajuda. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Mentira. Mentira. Se a tua família, alguém da tua família fosse sequestrado hoje, você tivesse que arrumar 10 mil reais para salvar seu filho, você viraria alguma coisa ia salvar. Então para de mentir para você mesma. Investe em você. Investe em você que a tua vida vai mudar. Quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde física, mental e espiritual, você faz muito mais dinheiro. Se você não cuida, você acaba falindo ou fica doente e aí gasta o dinheiro todo no hospital. É a escolha de vocês. sem contar a quantidade que se preocupam muito mais. Mas a maioria, tipo, 99% das mulheres que entram no tratamento hoje, a preocupação maior delas é o filho, é o marido, é o trabalho, mas ela sempre fica por uma das coisas que eu tenho que fazer é o seguinte: se você não tem capacidade de. Exatamente, está escrito na Bíblia. Então, se você não gostar de você primeiro, amiga, esquece. Você não vai conseguir da forma que ele deveria. Você vai estar sempre estressada, nervosa, porque você está gostando do que você está vendo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso que é uma decisão. Eu decido me priorizar. Se você está cuidando de todo mundo menos de você, quer dizer o quê? Que você está querendo ser cuidada. Você está esperando aquele abraço que você não recebeu do pai, da mãe lá atrás. Só que esse abraço é só você que pode se dar hoje. Se você não se dá, ninguém vai te dar. Aí depois você fica chorando, esperando o abraço que nunca chega, porque as pessoas vão te tratar da maneira que você se trata. Então decida, tome uma decisão na sua vida hoje de ser prioridade, igual a Rose está falando ali. E aí a tua vida todinha muda. Eu duvido que não muda. Eu duvido. Duvido. A da Nicole mudou. É ser Se a gente for prioridade. para você, nós vamos ficar aqui pelo menos 3. Verdade, eu tô falando, já nem sei que horas são. Nicole, então assim, para a gente quase que finalizar, né, eu queria que você ensinasse para ela uma das meditações, né, que você sempre passa assim, para a gente. É algo essencial, gente. Você para você. Que espera, eu não ouvi. Para você. Que saudade que eu estava de você, Nicole. Como você faz falta, um grande beijo. Gratidão, meu amor. Saudade também. Desculpa, Tati, eu não ouvi o que você falou. Fala Tô de novo. falando que você é muito boa também nas meditações, né? Tem Sim. meditação que você pode estar fazendo também para elas aqui.
Indicando? Ou Sim. tendo mesmo esse momento com ela, num outro momento também, tem um negócio mais É tranquilo. que tá falhando um pouquinho, mas eu ouvi da meditação. A meditação tá no meu YouTube. Quem entrar no grupo, eu vou enviar no grupo. No grupo. Manda um direct para mim ou para Tati, para Uhum. vocês entrarem no grupo e receberem a meditação. A gente vai fazer a meditação da presença, do amor próprio, para vocês aprenderem a amar o corpo de vocês. É assim que a gente aprende a se reconectar com o nosso corpo. A partir do momento que eu me perdoo, porque o nosso corpo tem memórias, ele guarda memórias. Toda vez que você critica o seu braço e fala que seu braço está gordo, aquela memória está ali. Então tem que pedir perdão para esse braço. Tem que pedir perdão para essa barriga. Tem que pedir perdão para essa perna que você critica. Porque o seu corpo está guardando memórias. E essas memórias estão te impedindo de conquistar os seus objetivos porque você se odeia. Então chegou a hora de se perdoar. E se eu pudesse te dizer uma palavra hoje para resumir toda essa live para você começar a se amar se perdoe. Decida. Você não vai querer perdoar. Ah, eu tô com vontade de perdoar o assassino hoje. Tô com vontade de perdoar meu pai hoje. Você não vai ter vontade. É uma decisão perdoar. Eu decido perdoar ainda que, independente de, não é conviver. É pela sua vida, é por você. Porque é você que sente, é você que vive. E é por você que você faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Então se prioriza, perdoe quem precisa perdoar e faça as pazes com o seu corpo para ter uma mente blindada e um corpo alinhado. Isso mesmo. E fala do sorteio, Tati. Bom, meninas, o sorteio trabalham comigo, na verdade, para fazer sorteio, mas vocês precisam entrar no grupo. As pessoas que estiverem lá no grupo e preencher aquele formulário todinho, nós vamos estar fazendo esse sorteio. Vocês vão ganhar uma sessão com a Nicole, maravilhosa, gente. Vocês não estão entendendo. E vocês também vão ganhar comigo, onde eu entro em conhecer para poder te orientar a massa muscular, peso. Eu não consegui preencher o formulário. O que a gente vai fazer? Eu vou postar no meu feed essa live. Eu e a Tati vai postar compartilhado. Uhum. E aí, todas as dúvidas vocês mandam pra gente no direct e comentem abaixo da live caso não conseguirem entrar em contato com a gente. Combinado? Fechou assim? E aí a gente faz o sorteio. Isso, porque o áudio tá falhando, mas aí a gente faz o que conseguir. Combinado, meninas? Nicole é maravilhosa, obrigada. Vocês que são maravilhosos, agradeço a presença. Obrigada, Eu que Tati. agradeço. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tati, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu resumir bem tudo que a gente precisava de passar para ela. Nicole tá falhando a voz. Ô, gente, a gente fez o que a gente pôde, o importante é isso. Mas a gente vai descobrir o que está acontecendo, por que está falhando. Talvez é porque tem aparelhos eletrônicos em volta, não sei. Da Tati. Ah, é a Tati. Eu acho que é porque o norte estava perto. Uhum. Desculpa, eu tá falhando. Quero conhecer seu trabalho, Tati. Conhece, segue ela lá. Eu vou postar compartilhado com ela a live. Tá bom, meus amores? Ó, beijo para todas. Beijo, meninas. Deus abençoe, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Gratidão. E se Tchau. cuida. Tchau, tchau.